Você já sentiu aquele aperto no peito quando chega no fim do mês e as contas parecem maiores do que o seu salário? Muita gente passa por isso, mas o que pouca gente entende é que mudar a relação com o dinheiro é mais sobre os hábitos diários do que sobre matemática de orçamento em si. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje. Então senta que lá vem história. Um estudo recente da OCDE sobre educação financeira mostrou que o Brasil ainda tem muito a evoluir nesse tema. Numa escala internacional que mede o chamado desempenho financeiro, que é a capacidade de lidar com situações práticas do dia a dia envolvendo dinheiro, os brasileiros ficam bem abaixo da média. Eles atingiram 416 pontos contra uma média de 498. Além disso, cerca de 45% dos jovens brasileiros não atingem nenhum nível básico de habilidade com o tema educação financeira. Isso significa que quase metade da população jovem tem dificuldade de entender informações básicas. Ou seja, é como se a pessoa até reconhecesse que está diante dela um boleto, mas não soubesse exatamente o que significam os campos da cobrança, como por exemplo juros ou o vencimento. O mais curioso é que mesmo sem entender profundamente o tema, muitos brasileiros sentem na pele o efeito do problema. Dados de consumo revelam que 76% das famílias brasileiras estão endividadas e 7 em cada 10 pessoas admitem comprar por impulso. Ou seja, o problema não é só ganhar pouco, mas não saber o que fazer com o pouco que se ganha. E isso não vem só da falta de conhecimento técnico, vem principalmente da forma como a gente aprendeu a lidar, ou melhor, a não lidar com o dinheiro. Então aqui o problema vai muito além de entender a diferença entre CDI e Selic. Aqui é sobre reconhecer os impulsos e entender os gatilhos de consumo e perceber o desejo disfarçado de necessidade. Também é sobre o bombardeio constante de estímulos. Compre, compre, compre. As promoções somadas à dificuldade de dizer não, mesmo quando o boleto já está atrasado. É uma soma de fatores que faz a pessoa economizar na marca do arroz, mas parcelar um iPhone em 12 vezes. E para deixar claro, não tem nada de errado em querer ter acesso a uma coisa boa, né? Como um celular da moda. É fácil a gente se acostumar com coisa boa, né? A questão aqui é outra. É fazer escolhas conscientes que respeitam a sua realidade, sem que o desejo se confunda com uma necessidade. Desde 2015, o Brasil até começou a dar passos em direção a uma maior consciência financeira. E a prova viva são as avaliações como essa da OCDE, que começaram a ganhar mais visibilidade. O mercado de capitais ampliou o número de investidores. O assunto educação financeira cresceu nas manchetes e tivemos até entrada da disciplina Educação Financeira na Base Nacional Curricular de Ensino, junto com a Lei 14.18 de 2020, que incluiu oficialmente a disciplina de Educação Financeira no currículo escolar. Mas aí vem um ponto importante. Muitos ainda encontram dificuldade para fazer isso virar aula de verdade, né? Faltam estudiosos sobre o assunto, faltam professores formados no tema e também faltam bons materiais didáticos. Em resumo, está no papel que devemos aprender finanças desde cedo, mas na sala de aula a implementação exige esforço. E ensinar finanças vai muito além de ensinar um orçamento e matemática financeira. É preciso também ensinar sobre comportamento em torno do dinheiro e mexer em crenças antigas, enraizadas, como aquela ideia de que dinheiro é sujo ou que quem tem dinheiro não presta. São tantas crenças que moldam nossas decisões todos os dias, né, que nem caberiam num único vídeo aqui só. Mas o assunto que eu queria trazer hoje é exatamente sobre a consciência e o comportamento. Minha intenção aqui hoje é realmente jogar luz em um tema que pouca gente encara de frente, mas que nós, aqui da Grão e do Grupo Primo, enquanto empresa de planejamento financeiro, temos o dever de falar. Porque enquanto o conhecimento não virar comportamento, a gente vai continuar preso ao mesmo ciclo. Informado, mas ansioso, conectado, mas perdido, com acesso, mas sem clareza. E como tudo que eu trago aqui é baseado em dados, vamos para mais um. Um estudo internacional mostrou que 39% dos brasileiros apresentam um nível muito alto de ansiedade financeira, o maior índice entre os 10 países analisados. O Brasil divide o topo do ranking com os Estados Unidos, o que já diz muita coisa. E essa comparação inclui desde economias desenvolvidas como Alemanha, Canadá, Austrália, até emergentes como México e China. Ou seja, o dado mostra que a questão aqui não é só econômica, é histórica, comportamental e cultural. Então, para fazer jus à profundidade do tema, vamos analisar ainda mais de perto. O primeiro ponto que eu quero trazer para refletirmos juntos pode até parecer questão de conjuntura atual, algo mais passageiro, mas na verdade ele revela algo muito mais estrutural e enraizado, a nossa taxa de juros. Quando eu falo em conjuntura, é o exemplo ali do preço que sobe por uma situação momentânea, né? Por falta de produto,
crédito, porque a demanda aumenta, e aí o valor dispara. Isso acontece, mas depois as coisas se acomodam. Mas quando esse tipo de desequilíbrio acontece repetidamente, por anos ou décadas, ele deixa de ser um reflexo do momento, da conjuntura, e vira parte da estrutura da economia. É exatamente o caso da taxa de juros do Brasil. Não estamos só reagindo a uma fase do mercado, nós estamos operando historicamente com uma das maiores taxas de juros reais do mundo. E isso tem consequência direta no nosso dia a dia. Qualquer dívida, por menor que seja, cresce muito rápido. Um pequeno atraso na fatura pode virar um problemão em poucos meses. O tempo aqui não opera a nosso favor. E isso gera uma sensação constante de correr atrás do prejuízo. Além disso, como segundo ponto, somos uma economia ainda em desenvolvimento, o que ajuda a explicar por que a gente consome mais do que poupa. Em um estudo da FGV feito em 2024, ele mostrou que famílias brasileiras aumentam seu consumo em mais de 5% ao ano, enquanto a própria economia como um todo cresceu apenas 3,4%. Ou seja, estamos gastando em um ritmo mais acelerado do que o próprio país consegue crescer e produzir. E isso tem dois efeitos imediatos. O primeiro, ele derruba a taxa de poupança nacional. E o segundo, ele pressiona os preços para cima. É a velha lógica da economia. Se todo mundo quer comprar e o sistema produtivo não dá conta de entregar com a mesma velocidade, o preço sobe. A gente gasta mais, a oferta não acompanha e o resultado é inflação, como sempre, especialmente em setores com baixa produtividade. E o que os bancos centrais fazem para conter os preços, a aceleração dos preços, a inflação? Aumentam os juros. E aí fica mais difícil obter crédito ou quitar os existentes. E aí qual é a consequência disso tudo? O aumento da inadimplência e aí o ciclo novamente se retroalimenta. O padrão de crescimento das economias, como a brasileira, baseada em consumo, pode até crescer no curto prazo, porque o consumo acaba gerando emprego, renda e mais consumo. Mas no longo prazo, um crescimento baseado apenas em consumo trava o desenvolvimento de uma nação. Porque sem avanços industriais de verdade, estaremos sempre produzindo para honrar a demanda, o que na maioria das vezes acrescenta muito pouco em termos de valor agregado. E para entender isso melhor, a gente precisa olhar ainda mais lá para trás. O Brasil, ele não é um país plenamente industrializado, porque a nossa industrialização, ela começou tarde e em diversos setores sequer chegamos na metade do processo de industrialização de fato. Mas o fato é que enquanto países como a Inglaterra e os Estados Unidos estavam realizando suas revoluções industriais lá nos séculos 18 ou 19, por aqui o processo começou de fato só no final do século XIX, tendo ganhado força mesmo somente entre as décadas de 1930 e 1950. Então, enquanto muitos países desenvolvidos tiveram séculos para acumular capital, inovar, investir em tecnologias e formar uma cultura de longo prazo, a gente ainda estava resolvendo o básico. Fábricas, instituições, infraestrutura, o básico mesmo. E é preciso lembrar que o Brasil foi por muito tempo uma colônia de exploração. E isso importa, tá? Nossa estrutura econômica foi montada desde o início não para enriquecer o país internamente, mas para exportar riqueza para fora. O que se produzia aqui servia aos interesses de fora e não à construção de um projeto de nação. E nesse contexto, a ideia de poupança, reinvestimento e planejamento de longo prazo nunca foi prioridade. Ela simplesmente não fazia parte do modelo. Não se plantava pensando no futuro, se extraía pensando apenas no presente. E quando o padrão, se repete por séculos, ele deixa de ser apenas histórico, ele vira cultural. Por isso, a cultura da poupança, do planejamento e da autonomia financeira nunca foi incentivada de verdade. Não entrou no DNA coletivo e até hoje a gente sente os reflexos disso, mesmo sem perceber. E esse combo ajuda a explicar porque até hoje o nosso modelo de crescimento ainda depende tanto de um consumo imediato. A gente consome hoje com uma renda que ainda nem foi gerada. Quem aqui nunca parcelou aquela comprinha no cartão de crédito? Mas é importante dizer, isso não significa que é um ciclo inquebrável. A história também mostra que o atraso não é um destino. Até porque, quando o assunto é industrialização tardia, tem países que são exemplo de superação. É o caso do Japão, pós-guerra, Após um país devastado na Segunda Guerra Mundial, aproximadamente ali em 1945, principalmente depois das duas bombas de Hiroshima e Nagasaki, ele demorou um pouco mais de 20 anos para poder exportar tecnologia para o mundo inteiro. Um país que literalmente saiu das ruínas e conseguiu reconstruir não só a sua infraestrutura, mas a mentalidade coletiva. Podemos citar ainda a China, que mesmo entrando tardiamente no jogo global, fez uma combinação de planejamento estatal com abertura econômica e investimentos e transformou a educação técnica para se tornar o que é hoje. Em resumo, o meu ponto aqui é que, em termos de industrialização, esses países não tiveram um tempo a seu favor, mas tinham um projeto. E talvez esse seja o ponto. O que transforma não é só o tempo, é o propósito com que o tempo é usado.
usado. A consequência de tudo isso que a gente falou até aqui aparece nos hábitos mais comuns, na rotina mesmo do dia a dia, no comportamento de consumo. E quando um padrão se repete por tanto tempo, a ponto de parecer natural, ele deixa de ser só um comportamento, ele vira cultura. Uma dessas culturas mais latentes e nocivas no Brasil é a de parcelamento. Enquanto lá fora, o cartão de crédito só serve como meio prático de pagamento, quando não tem o dinheiro físico, aqui ele virou um mecanismo de sobrevivência, um escape. A gente parcela tudo. Roupa, remédio, mercado, celular. Não existe distinção entre o que é pago com o cartão de crédito e o que não é. E no final das contas, tudo entra porque é a única forma de manter o consumo ativo. Porque se fosse para pagar à vista, não caberia no orçamento. E não, isso não é burrice. Muitas vezes também nem é falta de juízo. É simplesmente a única saída emocionalmente aceitável para manter um padrão de vida que a pessoa acredita que precisa ter. Seja para se sentir aceita, para se sentir pertencente, para não parecer que ficou para trás. Pode reparar, seu carro hoje é ótimo, funciona bem, atende tudo que você precisa. Mas aí você começa a andar com um grupo que fala muito de carro, que troca de carro todo ano, que comenta sobre motor, marca, modelo, acabamento, status, e aí de repente você começa a olhar para o seu carro de uma maneira totalmente diferente. Ele não piorou, mas agora ele parece menos, E você se pergunta, será que eu deveria trocar também? Isso não é vaidade, é humano. A psicologia chama isso de viés de comparação social. A gente se mede pelo entorno, mesmo sem perceber. E aí o problema nem sempre é o desejo, é o que o desejo está tentando resolver. A sensação de pertencimento, de valor, de estar no mesmo nível do grupo. Às vezes, parcelar é só um jeito silencioso de dizer eu também estou aqui. Às vezes, admitir que não dá não é só uma questão financeira, é uma ferida emocional. E para muita gente, dói mais reconhecer um limite do que não conseguir pagar a fatura do cartão de crédito. Mas o objetivo desse vídeo não é te fazer sentir culpado, é te ajudar a olhar com clareza, te mostrar que se tudo isso te tocou, não é coincidência. É porque talvez você esteja pronto para dar nome ao que está sentindo. E mais, para mudar a forma como você lida com o dinheiro. Se você se identificou até aqui, não ignore essa mensagem, não feche essa aba e volte para a rotina sem refletir. Antes de sair, se pergunte, eu estou gastando para atender uma necessidade ou para aliviar uma dor? Meus desejos estão servindo a mim ou tentando me fazer caber em algum lugar? O que eu estou evitando encarar quando eu deixo para ver a fatura só lá no vencimento? Essas perguntas não são fáceis, mas são o ponto de partida para mudar a relação com o dinheiro e com você mesmo. Porque é isso que a gente acredita aqui na Grão. O dinheiro não é o fim, é um meio. Meio para a liberdade, para a segurança, para a paz. Mas para ele ser isso tudo, você precisa fazer as pazes com o dinheiro. E como fazer isso? E é aqui que entra o planejamento financeiro. Mas não aquele cheio de termos difíceis e de planilhas. Aqui na Grão, a gente humanizou esse processo. A gente não te vê como perfil de risco. A gente enxerga você, suas dores, seus objetivos, seus históricos, porque mudar sozinho é difícil, E ninguém deveria ter que encarar tudo isso no escuro. Ter alguém para dividir o medo, a dúvida, a vergonha, o não sei, muda tudo. Então, esse vídeo pode até te ajudar só pela reflexão, mas ter alguém de verdade caminhando com você é o que realmente transforma. Duas mentes pensam e enxergam melhor do que uma. E de verdade, às vezes tudo que você precisa é ter alguém que sente ao seu lado e diga, calma, vamos resolver isso juntos. E é para isso que estamos aqui. E a gente tem visto isso acontecer todos os dias. Tem histórias sendo reescritas aqui dentro todos os dias por pessoas que pararam de fugir e começaram a se ouvir e se organizar. 2025 está acabando, mas ainda dá tempo. Antes de começar 2026, prometendo que agora vai, faz uma recapitulação honesta. Quais sonhos ficaram para trás esse ano? Que investimentos você quis fazer, mas ficou na dúvida? Que brinquedo você deixou de comprar para o seu filho porque não cabia no seu orçamento? Vamos fazer caber. Vamos planejar juntos. Clica no link aqui embaixo e agenda um bate-papo gratuito. A primeira consulta de planejamento financeiro, ela é gratuita e o planejador vai entender o que você precisa e vai traçar um plano inicial para mudar o seu futuro. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.